Pedro Saleiro trabalha na Fidzai, onde lidera um grupo de investigação em questões éticas relacionadas com a inteligência artificial. É doutorado em Machine Learning pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e fez um pós-doutoramento na Universidade de Chicago, onde trabalhou com Raed Ghani, ex-Chief Scientist de Barack Obama. Pedro é co-criador da Equitas, uma plataforma capaz de detectar vários tipos de discriminação na inteligência artificial. Watinta bafazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Pedro, olá, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Vamos falar da discriminação na inteligência artificial. Começo por te perguntar se a inteligência artificial é capaz de aprender e propagar a discriminação e o preconceito que existem na sociedade. Sem dúvida. A inteligência artificial aprende padrões em dados históricos. Ora, se nós quisermos substituir um processo de tomada de decisão, como, por exemplo, a contratação de candidatos para entrevistas de emprego, e o processo historicamente feito por humanos é enviesado, é discriminatório, por exemplo, contra candidatos de sexo feminino, por exemplo, a inteligência artificial vai tentar apreender uma forma de maximizar um dada função objetivo. E se essa função é imitar, digamos assim, ou replicar o processo de contratação historicamente, então vai aprender essa discriminação de género. Por outro lado, há aqui também uma questão que tem a ver com a escala. Se calhar os processos que são feitos por humanos têm uma escala micro, cada humano é capaz de tomar um número finito de decisões, por exemplo, de entrevistas a candidatos. A partir do momento em que usamos a inteligência artificial, podemos automatizar e distribuir este tipo de decisões a uma escala muito maior. Quais são os parâmetros que permitem identificar a ocorrência de discriminação? É assim, vou dar uma resposta o mais sucinta possível, embora eu muitas vezes acabe por me alongar quando falo sobre estes temas. Depende muito do contexto, da situação, da aplicação. Nomeadamente, por exemplo, no sistema financeiro há regulação muito específica. Nas redes sociais não existe regulação. Logo, tem muito a ver com quais são as definições de métricas que permitem comparar decisões entre grupos. Para simplificar, vamos imaginar que há dois grupos, homens e mulheres. Uma forma de calcular este tipo de discriminação a nível macro é perceber se um determinado processo decisório tem muitos mais erros em relação às mulheres do que aos homens. Por exemplo, o tal processo de recrutamento, imaginemos que de todos os candidatos que são aptos, ou seja, são bons candidatos para a vaga de emprego, imaginemos que no caso dos homens todos são chamados para a entrevista, mas no caso das mulheres apenas 20% das candidatas aptas são chamadas para a entrevista. E depois podemos, a partir daqui, calcular várias métricas e, mais uma vez, depende da regulação, do contexto da aplicação, mas normalmente tem a ver com isso, com decisões e os erros entre diferentes grupos. Podes dar-me um exemplo de discriminação de género feito pela inteligência artificial? Eu penso que este exemplo da contratação é dos exemplos que, se nós formos ao Google e pesquisarmos por algorithmic bias ou AI bias, acaba por acontecer um exemplo, vários exemplos relacionados com a contratação. Por exemplo, um desses casos tinha a ver com a Amazon, tinha um processo de seriação de CVs, em que fez-se a análise e a auditoria e se percebeu que mulheres com iguais qualificações não eram selecionadas em relação aos homens. Outro exemplo tem a ver com publicidade no Facebook, em que para determinadas vagas de emprego, a publicidade em relação a essa vaga de emprego era apenas mostrada a homens e não era mostrada a mulheres.
Isto são exemplos concretos, são os exemplos que vieram ao público, mas agora com certeza podemos especular que há muitos casos associados a esse tipo de discriminação na contratação e no recrutamento. Então, como é que se ensina equidade à inteligência artificial? Como é que tu educas um software de inteligência artificial a tratar todas as pessoas da mesma forma? No fundo, esse é o meu grande objetivo enquanto investigador, é exatamente isso. Essa pergunta agora foi no fundo, quase que fosse a minha missão de investigação, seria exatamente essa. Como é que nós podemos chegar aí? Penso que há uma velha premissa, mesmo um clichê, normalmente atribuído ao Lord Kelvin, que é se não medes, não consegues melhorar. E eu penso que o primeiro passo é exatamente isso, é medir. É efetuar auditorias ao nível, quando estamos a desenvolver a inteligência artificial, antes de a utilizar na prática, tentarmos medir se existem essas discriminações em dados que nós podemos ter em termos experimentais. E depois, uma vez estando em produção, estar continuamente a monitorizar e a auditar, e não simplesmente assumirmos porque num determinado período de tempo a auditoria deu positivo, digamos assim, não haver discriminação, isso não nos garante que no futuro não vai haver discriminação. Até porque os dados variam, os processos são dinâmicos e muitas vezes basta uma alteração no sistema, digamos assim, muito ténue, que pode produzir diferenças em termos de erros entre grupos. E isso, no fundo, é o primeiro passo. A seguir tem a ver muito com que tipo de amostra de dados é que nós fornecemos à inteligência artificial para ela aprender os modelos. Que tipo de modelos é que são selecionados, que tipo de objetivos é que é dado à inteligência artificial para criar esses modelos, e já existem algumas técnicas que nos permitem tentar balancear esses objetivos entre grupos, ou seja, em vez de olharmos para o todo, começamos a preocupar-nos também com a performance da inteligência artificial nos subgrupos que existem, e já existem métodos para fazer isso. De qualquer das formas, esses métodos não nos garantem a equidade no processo decisório. Se, por exemplo, houver um humano no meio do sistema, imaginemos que há o tal recrutador que recebe a previsão da inteligência artificial de este candidato deve ser entrevistado. E o humano pode muito simplesmente considerar não acho que estas características sejam adequadas, e pode, no fundo, introduzir os seus próprios vieses inconscientemente, ou o seu próprio preconceito inconsciente no processo de decisão, e não adianta de nada termos inteligência artificial justa se depois há todo um sistema que pode ter no fundo outros atores incluídos. Não quero com isto dizer que é o humano que vai, é só um exemplo, mas sim, já existem alguns métodos, mas é preciso monitorizar continuamente, sempre. Ou seja, é possível tornar os algoritmos justos? Sim, é possível, mas é um esforço contínuo. Diferentes tipos de pessoas envolvidas nos sistemas, na aplicação, têm que ser consideradas. A própria definição do que é justo tem que ser discutido entre as várias partes, ou seja, no abstrato eu posso dizer que sim, na prática requer trabalho contínuo, requer muito entendimento entre as diferentes pessoas envolvidas, requer muita vigilância destes sistemas, porque não é algo que seja, digamos assim, inato, é algo que, como estes sistemas são dinâmicos e correm para sempre, temos que estar sempre vigilantes. Então, seria possível termos uma inteligência artificial equitativa e justa, mesmo se a sociedade não fosse equitativa e justa? Essa é uma excelente questão. Depende, se considerarmos que as pessoas que estão a desenvolver sistemas e que estão a trabalhar nas aplicações, se as pessoas tiverem como objetivo desenvolver inteligência artificial que seja equitativa e justa, é possível mesmo quando a sociedade em geral não o é em determinada questão, por exemplo, recrutamento, etc. Sem dúvida é possível. Existem já técnicas que nos permitem criar amostras que tentem ser balanceadas entre grupos,
técnicas que nos permitem dar objetivos à inteligência artificial que tentem balancear, como referi há pouco, e nesse sentido é até possível utilizar a inteligência artificial como um agente de mudança. E penso que isso seria um objetivo muito interessante de atingirmos a curto e médio prazo, quando nós sabemos que em vários domínios da sociedade há uma discriminação sistémica e a inteligência artificial pode ser utilizada para resolver esta questão. Fica o desafio. Muito bem. Obrigada, Pedro. Obrigado.